a todos e a todas, né? Em primeiro lugar, quero aqui saudar a nossa palestrante de hoje, a Neonília Viana, articuladora do selo Unicef, né? E membro do Comitê da Rede da Primeira Infância. Saudar também a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, pelas redes sociais da Câmara Municipal, pelo meu Instagram também. Quero aqui também saudar o nobre colega Charles James, que veio também participar do dia D, né, esse dia tão importante que é a campanha Maio Laranja. Quero aqui também parabenizar o nosso presidente da Câmara, Teódulo Aragão, de não só apoiar essa campanha, como abrir esse espaço aqui na Câmara Municipal, né? Para essa campanha, que é uma das campanhas mais importantes que nós temos. Eu não digo só a campanha Outubro Rosa, que é uma das campanhas bem importantes no nosso Brasil, né, como todos nós conhecemos, como a campanha também Maio Laranja. A campanha, na verdade, eu acho assim, que a partir do momento que nós levamos informações, conseguimos conscientizar, conseguimos informar a população do que é o Maio Laranja, isso aí já é de grande valia para todos nós. Eu, como assistente social e vereadora, né, de Caxias, eu acredito que nossas crianças e adolescentes, elas devem ser protegidas como prioridade, assim como está na Constituição Federal. E, para isso, é preciso que o poder público, as instituições, a sociedade civil caminhem de mãos dadas em favor dessa campanha. E o principal objetivo dessa campanha do Maio Laranja é isso. É isso hoje que estamos fazendo aqui, juntamente aqui com a palestrante, com o nosso vereador, é conscientizar, é sensibilizar, é informar e discutir sobre políticas públicas voltadas para as nossas crianças e adolescentes do nosso município. É levar informações e conscientizar as famílias, os professores, os pais das crianças, enfim, toda a sociedade, do que é o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Eu, como assistente social, já estou como assistente social há 12 anos, né? Trabalhei já nos CRAs, trabalhei na Secretaria da Mulher. Enfim, eu tenho assim um contato, eu digo, bem pertinho das crianças, né? Trabalhei também com muitas crianças e assim, o que a gente percebe é que as nossas crianças, elas são pessoas que não têm maldade, não sabem se defender, indefesas, e tem muitos pais também que ainda não sabem defender, eu digo defender, entre aspas, os seus filhos, né? Quando eu fui defender a minha monografia, o meu tema era esse, era abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. E na época eu fiz isso há 12 anos atrás, eu fiz aqui em Caxias uma pesquisa, né? E essa pesquisa me deixou muito triste. Eu gosto muito de citar isso, porque isso aí, infelizmente, é a realidade que nós vivenciamos no nosso município, não só aqui em Caxias, eu acho que no Brasil inteiro. A maioria dos casos das crianças que são abusadas, elas são abusadas pelo próprio pai. Em primeiro lugar está os padrastros e, em segundo lugar, os próprios pais. Isso aí deixa a gente triste,
porque quando se tem que é relacionado à criança, já deixa a gente triste. E quando é uma pessoa indefesa que não sabe se defender, isso aí nos entristece mais ainda. E assim, o que eu tenho a dizer hoje, nessa manhã de terça-feira, né? O dia D, né? É um dia importantíssimo, não só para nós caxienses, para como todos os brasileiros, né? Que essa campanha ela é comemorada não só aqui em Caxias, mas no Brasil inteiro. É o dia D, o dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate e Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. E é um dia onde a gente temos que levar realmente conscientizar e levar informações mesmo aos pais, aos professores, aos familiares, aos vizinhos, enfim, a toda a sociedade. Para quê? Sabendo de algum dos casos que aquela criança está sofrendo abuso, que aquela é suspeita que aquela criança está sendo abusada ou já foi abusada, não vamos nos calar. Vamos realmente procurar os direitos, né, das crianças, que é realmente denunciar. Se você não quiser denunciar presencialmente, você liga, disse o 100. O 100 ele pega no Brasil inteiro. Se você não quiser ligar para o Disque 100, você pode ligar para o Conselho Tutelar do nosso município. Se não quiser ligar para o Conselho Tutelar, procure o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que fica lá no bairro Pirajá. E assim, o que eu tenho a dizer é isso aí. Eu quero também passar aqui a palavra para o nosso vereador, né, Charles James, que veio também prestigiar esse momento, e falar um pouco também sobre a campanha Maio Laranja. Neste momento, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a todos, né, por essa palestra de suma importância para a nossa cidade. Quero parabenizar a professora Neunília Viana Maia, né, por estar aqui. Muito obrigado por atender o convite dessa casa. Parabenizar o nosso presidente, né, por trazer essa terceira palestra nessa casa sobre a questão do Maio Laranja. Sabemos da importância, vereadora Cíntia. Quero também agradecer a Vossa Excelência pela palavra, tá? Da importância que tem a defesa da criança e do adolescente. Nós vemos em vários lares, né, existe hoje várias comissões, até de nível federal, contra o abuso da criança e do adolescente. E nós, nessa casa, os vereadores, 19 vereadores, abraçaram essa causa, abraçaram a causa de defender a criança e o adolescente, né? Estamos trabalhando em relação a isso, estamos trabalhando nas redes sociais, estamos procurando viabilizar projetos que venham beneficiar a nossa criança e os nossos adolescentes. Portanto, essa casa está de parabéns a todos os vereadores, a vereadora Cíntia, que está aqui, a professora Neunília, meus parabéns, e que Deus possa nos abençoar e possa abençoar a nossa cidade, para que as nossas crianças venham ter a defesa necessária, tida pela Prefeitura Municipal e também pela Câmara Municipal de Caxias. Um bom dia a todos. Já passa para ela? Bom dia. Gostaríamos de cumprimentar neste momento a Vossa Excelência, a senhora vereadora Cíntia Lucena, o excelentíssimo senhor vereador Charles James, que nos dará a honra de estar conosco prestigiando este momento. Gostaríamos também de parabenizar esta casa, na pessoa do seu presidente, o vereador Teódulo, por, junto aos seus pares, resolverem discutir um tema de suma importância para a sociedade caxiense. Aqui me coloquei à disposição desta casa para falar sobre essa temática, onde outras duas colegas, advogada, assistente social, já passaram por aqui, por este plenário, e já discorreram sobre essa temática do Maio Laranja. Uma temática de suma importância na sua discussão e nas suas ações.
porque hoje é o dia D, né? Nós costumamos dizer, hoje é o dia D, é o dia que todos vão para a rua, é o dia em que todos falam sobre o Maio Laranja. Hoje o Brasil inteiro discute uma única temática: proteção aos direitos da criança e do adolescente. Mas de discussões, nós já estamos tendo muitas discussões. Precisamos agora, em um outro momento, uma outra ação. E é pensando nessa outra ação que eu trago um pensamento de Cora Carolina, que nos diz o seguinte: muitas vezes basta ser. Colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia e amor que comove. É com a fala de Cora Carolina que eu quero abrir este momento da minha palestra para que nós possamos discutir um pouco sobre a intervenção pedagógica como garantia do bem-estar da criança e do adolescente vítima de violência e abuso sexual. Como eu bem disse, a advogada já discorreu sobre toda a lei que discute sobre essa problemática. A assistente social colocou muito bem na sua fala os dados caxienses, as estatísticas, discorreu sobre todo o trabalho desenvolvido no município de Caxias. Então, na nossa fala, nós iremos nos ater a essa intervenção pedagógica necessária no interior das escolas. Porque a exploração sexual, ela acontece nos mais diversos ambientes por onde a criança transita ou convive. E é nesse sentido que nós trazemos aqui, para dizer a vocês que a exploração sexual, segundo a Associação Brasileira de Multiprofissionais de Proteção à Infância e Adolescência, coloca para nós que violência sexual e abuso sexual é a situação sexual ou de abuso em que a criança ou adolescente é usado para fins de saciamento de um adulto ou de um adolescente mais velho. E a exploração sexual, ela tem vários âmbitos por onde ela acontece. Ela pode acontecer por uma intenção de fins lucrativos dos seus aliciadores ou por troca de vantagens. E ela vai, então, se mostrando de 4 formas: a prostituição, a pornografia, o tráfico e o turismo sexual. Dentre essas formas que eu coloquei, nós vamos estar vendo como essas formas vão se desdobrando na sociedade. Ela vai desde uma adoção ilegal, com intenções de fins lucrativos de quem adota ou de quem oferece a criança para adoção, de tortura, trabalho infantil, tráfico de crianças, violência física, institucional, psicológicas, psicossomáticas. E para falar dessas outras temáticas relativas ao emocional, nós teremos uma próxima palestra com a doutora Brenda Stephanie. Então, eu não irei me ater a estas problemáticas, haja vista que nós teremos nesta casa a presença de uma pessoa especializada na área, que com certeza irá discorrer com mais propriedade. Mas o professor, onde entra o professor nisso? O professor, ele é aquele cidadão, aquela cidadã, aquele promotor de conhecimento e de aconchego, como diz Cora Carolina, do ambiente que acolhe, do braço que abraça, da voz que fala, que não deixa silenciar, e o professor ele vai identificando esses sinais de violência. Mas o que é violência? Já que nós estamos discorrendo sobre sinais de violência, é importante que todos nós, alunos do curso de pedagogia que estão nos ouvindo neste momento, pais, a sociedade de um modo geral, é interessante que todos estejam atentos
a todas as situações que violam o direito da criança e do adolescente. Porque quando a gente fala em violação de direito, a primeira coisa que vem à nossa mente é o abuso e a exploração sexual. Mas esses dois atos, eles não se resumem em violência contra a criança. Mas todo aquele ato que viola os direitos do cidadão ou da cidadã, porque a criança é um cidadão, o adolescente é um cidadão, ele é uma pessoa. E nós estamos falando delas, de criança e de adolescente, mas nós não atentamos para o que é ser criança, gente. Ser criança é todo cidadão, todo indivíduo de 0 a 12 anos de idade. É uma criança, mas ele tem direitos garantidos. Não é só o direito à vida viva, não. Mas são direitos que asseguram a esta criança a ser um cidadão de bem, a ser uma cidadã de bem. Então, a criança é essa pessoa, é esse ser humano. Nós não podemos, de forma nenhuma, tirar o foco de que criança é uma pessoa, é um ser humano. E, como ser humano, tem direitos, tem deveres. E nós, enquanto escola, precisamos estar discorrendo sobre essa temática. E o adolescente? O adolescente também é um ser humano. Chega de dizermos e de ouvirmos dizerem adolescente aborrecente. Aborrecente é quem tem essa concepção. Esse é que é o aborrecente. É quem tem a concepção de que adolescente é simplesmente para aborrecer. A adolescência é uma das fases mais maravilhosas da vida. É a fase das descobertas, é a fase dos desafios, é a fase da construção de personalidade do adulto que está chegando, é a fase dos encontros, dos despertar de interesses, de desejos, de conhecimento, de tantas outras coisas. Isso é a adolescência. E a adolescência, esse adolescente está na escola. E aí, o que é a escola? Ora, chegamos num momento em que nós precisamos ratificar na nossa mente que escola é, como dizia Paulo Freire, é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, de salas, de quadros, de programas, de horários ou de conteúdos. Escola não é isso. Não é só isso. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, gente que estuda, gente que se alegra, gente que conhece e gente que se estima. E é nesse espaço que está a criança e o adolescente, vivendo a maior parte do seu dia. Então, eu parabenizo mais uma vez esta casa por entender que para fazer parte desse ciclo de palestras, faz-se necessário a presença do professor. E eu, de veras, me sinto honrada com isso, porque o professor, ele é quem desencadeia o papel da escola. E qual é o papel da escola? A sociedade não sobrevive sem a escola. E nem a escola pode sobreviver sem a sociedade. A escola não pode sobreviver, senhores vereadores, senhora vereadora, sem as ações dessa casa. E aí, mais uma vez, eu parabenizo esta casa. E a escola, ela ocupa o espaço central na vida da criança. Porque é na escola que nós, professores, educadores, trabalhamos a socialização da criança e do adolescente. É na escola que nós começamos a trabalhar sobre a proteção integral da criança e do adolescente. E essa proteção integral da criança e do adolescente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade caxiense, precisa estar presente no currículo escolar. Houve uma discussão a nível nacional em que o ECA precisava ser trabalhado nas instituições educacionais.
e eu desconheço que esteja acontecendo a nível de Brasil. Eu tenho mais de 3 décadas em sala de aula. E eu sinto a necessidade de nós estarmos continuadamente discutindo sobre essa temática. Porque os professores e os agentes escolares, eles precisam estar em todos os lugares onde se discute direitos humanos. Por que que nós precisamos estar? Porque quando a criança ou o adolescente sofre qualquer tipo de violência, que ele não recebe ajuda da escola, da sociedade, sabe o que que ele entende? Sabe como cresce essa criança e esse adolescente? Achando que a agressão é algo aceitável. E quando eles pensam assim, vai se perpetuando o ciclo da violência. Esse espiral da violência vai crescendo. E se nós permitirmos isso, se nós formos permissivos, vai chegar um momento que não se tem mais como conter. Mas bom é que o Maio Laranja veio com esta campanha para que nós pudéssemos trabalhar essas questões. E o professor, diante dos conteúdos conceituais sobre a violência sexual, é basilar a gente ter uma compreensão que o papel da escola e sua função social deve considerar que a escola ocupa um papel fundamental na vida da sociedade, como eu já havia dito, e que a escola é um espaço que garante 2 pontos de suma importância na vida do cidadão. O primeiro é a intervenção pedagógica. A intervenção pedagógica é um ato indispensável na vida do cidadão em formação. E esse espaço, esse momento de intervenção, ainda é, como nos diz o professor renomado mundialmente, o doutor Antônio Nóvoa, que a escola é um espaço de formação. Mas a escola não é um espaço de formação unicamente do professor, não. A escola é o espaço de formação da criança, do adolescente, da família e de todos que procuram e adentram a escola. E pensando nisso, vejam só, como a preocupação não nasceu hoje. O Ministério da Educação, no ano de 2011, ele distribuiu para todas as escolas a nível de Brasil o Guia Escolar, Rede de Proteção à Infância, trabalhando essas questões de identificação de sinais de abuso sexual e violência contra crianças e adolescentes. E o interessante, pasmem sociedade, ouvintes, é que esse guia, ele foi distribuído, mas até onde se sabe, pouco difundido, pouco trabalhado, pela sua complexidade. A que se deve? As ameaças? Ele não foi trabalhado a nível de Brasil, não se observou nenhuma evolução desse trabalho. Tanto é que eu vou discorrer ao longo da minha fala por que eu disse que esse manual, esse guia, ele não foi desenvolvido na sua totalidade. Porque ele traz para nós questões sobre as ameaças à sobrevivência da criança e do adolescente que sofre abuso sexual. Ele vem trazendo questões que nos levam a refletir e a trabalhar sobre a ameaça ao bem-estar da criança e do adolescente nos espaços educacionais. Também questões que abordam sobre a saúde da criança e do adolescente que sofre abusos sexuais e outros tipos de violência. E também nos orientando em relação à aprendizagem dessa criança. O guia a que eu me referi, elaborado pelo Ministério da Educação em 2011, ele vem trazendo algumas questões para que o professor e a comunidade escolar comecem a refletir sobre isso. Quem são os agressores? Onde estão os agressores? Né? A gente ainda se faz essa pergunta.
A questão da educação não é algo que se resolve assim, né? É um processo. E o cuidado também é um processo. E o olhar para a criança também é um processo que ainda não alcançou a todos. Aí vejam só, quem são os agressores? Na maioria das vezes, são pessoas que não têm nenhuma patologia. Ele não tem nenhuma patologia. O que nos diz a literatura? Diz que esses agressores é conhecido pelas suas práticas, que se deve a uma cultura permissiva quanto a este ato de violência e abuso sexual contra criança e adolescente. E essa cultura permissiva eu chamo de falta de caráter, né? Falta de sensibilidade, falta de amor ao próximo. E quem são eles? Eles são, na maioria das vezes, pessoas próximas da criança, como diz Lavareda e Magalhães. A literatura coloca para nós que esses agressores, eles são intrafamiliar ou extrafamiliar. O intrafamiliar é aquele que está dentro da família. É o pai, é o padrasto, é o avô, é a avó, é a mãe, é o tio, é a tia, o irmão. São pessoas da família. E o extrafamiliar são aqueles que não fazem parte da família da criança. Esses são os agressores, segundo Lavareda e Magalhães, e o que nós temos visto em outras literaturas. Mas para Brino e William, olha só o que eles dizem. O principal agressor sexual encontra-se na família. A escola mostra-se como local ideal para detecção e intervenção junto a este caso. Por isso, o professor precisa estar atento e participando desses momentos. Nós temos estudos que comprovam, revelam, que em 90% das ocorrências de abuso sexual, o autor é alguém bem ligado à criança, bem próximo, como eu já havia dito. Então, a pesquisa coloca para a gente que o pai biológico, o padrasto, o tio, o avô, o irmão ou o vizinho são os abusadores. E por serem eles pessoas tão próximas à criança, isso impede que esse caso seja denunciado. Agora, nós vamos ver no decorrer da nossa fala por que impede essa denúncia. O que causa esse empecilho? Ora, nós precisamos chegar a essa questão partindo de alguns outros pontos. Por exemplo, quais são as ações eficazes e imediatas necessárias para interromper este ciclo de violência? A Câmara Municipal de Caxias sensibilizou-se e entendeu que uma das ações principais é um ciclo de palestras. E aí nós parabenizamos a vocês por a Vossa Excelência, corrigindo, por favor. E esse entendimento da Câmara faz com que as memórias da infância das crianças de Caxias e dos adolescentes não seja uma causa de um sofrimento psíquico, emocional e que não seja um reflexo de violência na vida futura das crianças e dos adolescentes caxienses. Mas nós precisamos também de ações de enfrentamento. Não são somente ações de sensibilização. Não adianta só conscientizar, não adianta só levar informações, não adianta denunciar. Nós temos que também ter ações, ter atitude, né? E o que eu costumo dizer, eu como assistente social, que eu já participei, né, de vários casos, já atendi também vários casos de crianças que foram abusadas, de adolescentes que foram explorados sexualmente.
E o que eu tenho a dizer é o seguinte: tem que se criar mecanismos, né? Sei que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Caxias trabalha diretamente com essas crianças. Existe sim ações voltadas para essas crianças, mas nós, como hoje vereadores, como políticos, como gestores, temos que nos mobilizar mais ainda para se criar mais ações voltadas para essas crianças e adolescentes do nosso município. Tem que se criar, alavancar mais mecanismo, abrir mais estrutura para essas crianças, para que elas não fiquem à mercê. Porque não adianta só denunciar, não adianta só tirar essa criança daquela vulnerabilidade, daquele maus tratos, daquela violência, daquele abuso, e não cuidar, né? E quando eu falo cuidar, não adianta só cuidar somente daquela criança, tem que se criar mecanismo para toda a família. Porque a partir do momento que tira aquela criança ali e não trata a família, não adianta nada. Esse é o meu ponto de vista. Excelente colaboração, senhora vereadora. Como eu disse anteriormente na minha fala, nós iríamos nos ater ao pedagogo, ao professor e à escola, né? Porque nós já tivemos na palestra anterior a colocação da Secretaria de Assistência com suas ações. Quando eu digo na minha fala a respeito das ações de enfrentamento que precisam acontecer, eu me refiro ao espaço escolar e à ação do professor. Como que acontece essa ação de enfrentamento em primeiro momento? Na observação. É o professor que está lá 4 horas por dia, com aquelas crianças em sala de aula, em uma quantidade que permita ao professor fazer essa observação, digo aqui, o professor inicia esse trabalho com a observação. Nessa observação, ao perfil da criança, o professor chega ao momento da escuta, que é de suma importância. No momento da escuta do professor à criança, nós conseguimos detectar, por meio da história de vida da criança, o que está acontecendo com ela. Se ela sofre algum tipo de violência, e que violência ela está sofrendo. Se é dentro de casa ou em outro espaço. É nessa escuta onde nós chegamos a esta conclusão e precisamos agora fazer o quê? Nós precisamos fazer uma intervenção. A escola, de forma nenhuma, ela tira o papel das secretarias de assistência ou do Poder Judiciário. De maneira nenhuma. Nós formamos uma rede de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Em uma rede, ninguém tira um lugar do outro. É uma soma que chega a um denominador comum. Então, cada um de nós temos a nossa importância e o nosso papel dentro desta luta de combate e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. E o pedagogo, no momento da observação, da escuta, que ele parte para a intervenção, aí, na intervenção, não é só o professor que vai intervir. O professor vai comunicar aos órgãos competentes, começando pela própria direção da escola, e vão, ao longo do trabalho, fazendo todos os encaminhamentos necessários, e o pedagogo, é claro, acompanhando tudo isso. Porque a criança sofre da síndrome do medo. E nessa síndrome do medo, ele apresenta alguns comportamentos de tristeza, de isolamento, de agressão. E a escola e a família não pode, de maneira nenhuma, ser omissa a essa situação que a criança vive, situação de maus tratos. E com esse olhar, essa situação, a Organização Mundial da Saúde e a ONU, elas sugerem a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Cada uma delas vem trazendo sugestões de como nós devemos intervir neste contexto para que a criança supere esses traumas e consiga viver de forma satisfatória. Mas aí, como eu lhe disse no início, nobre vereadora, que eu iria discorrer o que acontece no interior das escolas a partir do estudo do guia. A comunidade escolar também sofre a síndrome do medo.
Qual é o medo? O medo de denunciar, o medo de sofrer retaliações, o medo da criança dizer que foi você que instigou. Então, a comunidade em si, ao todo, ela tem os seus medos. Agora, o que nós gostaríamos de dizer para a comunidade nesse momento que nos ouve? Quebre o silêncio, perca o medo, telefone para o Disque 100, vá ao conselho tutelar, procure o judiciário, procure os outros órgãos de assistência que estão aí capacitados para fazer esse trabalho. Mas o que nós não podemos fazer, enquanto sociedade educadora, que são os professores, a família, a comunidade num todo, é silenciar. Isso nós não podemos. Professora, tem um exemplo também. Muitas das vezes as crianças elas são ameaçadas pelo agressor, né? O agressor, ele tanto ameaça de fazer algo contra a criança, como também com a sua mãe, né? Às vezes com os familiares, quando é um padrasto. Ontem eu tive o relato de uma amiga, hoje ela já é adulta, e ela falou que foi agredida, né? Sexualmente, forçada a ter relação com o padrasto, e depois disso, passou algum tempo, ela depressiva, e ela foi conversar com a mãe dela. A mãe dela bateu nela e tudo, e disse que ela era vagabunda, que ela estava assediando o marido dela, e colocou ela para fora de casa. Então são coisas que têm que ser trabalhadas. E às vezes, essas crianças, adolescentes, eles não confiam, porque eles têm medo de falar para os parentes, e eles acabam vendo no professor justamente essa pessoa que ele possa confiar e levar essa mensagem, esse pedido de socorro. Muito bem colocado, vereador Charles James. A síndrome do medo. Muito bem colocado, vereador Charles James. A síndrome do medo, como eu falava inicialmente, o professor sofre da síndrome do medo, a criança, essa nem se fala. Ela sofre ameaças por parte do agressor, daqueles que são coniventes com o agressor, e as ameaças, elas seguem um curso inumerável. Desde a ameaça de tirar a vida, de que ela vai ser culpada disso, daquilo, da separação dos pais, da morte do agressor, da prisão, que ninguém vai acreditar nela, que ela é criança, que criança é tido como mentiroso, que gosta de inventar histórias. Então, são inúmeras situações, né? E hoje, nós estamos sofrendo um grande perigo com as crianças em casa. Precisamos criar mecanismos para que as crianças sejam protegidas dentro da sua própria casa. Porque em tempo de pandemia, nós estamos com as crianças em casa e os agressores, como nós vimos, na maioria das vezes estão dentro da casa com a criança. E aí é onde nós precisamos somar forças. Essa rede de proteção precisa estar bem mais fortalecida e fundamentada, encorajada, para criar mecanismos que possam alcançar essas crianças. É a vacinação de toda a comunidade? Não sei, isso não cabe na discussão, mas fica a deixa, né? Para que a gente possa proteger as nossas crianças. Porque a violência sexual, ela ainda tem outro grande risco aqui nesse momento de pandemia. As crianças estão tendo mais acesso aos meios de comunicação, à internet, e lá está a pornografia cibernética, lá está a exposição do corpo nu, lá estão inúmeras questões que nós colocamos no início da nossa fala, e as nossas crianças são as mais vulneráveis possíveis nesse momento da mídia. E vejam só, mas nós precisamos garantir a intervenção pedagógica. O professor precisa garantir essa intervenção na sala de aula, para que a criança seja protegida, para que a criança seja encorajada a denunciar os seus agressores e possa superar este fato. E aí, com essa fala de que nós precisamos fortalecer a rede de proteção de crianças e adolescentes, eu trago aqui uma mensagem para todos nós, que estamos participando nesse momento dessa palestra. E essa fala que eu trago para todos nós, ela está em um livro sagrado. Ela está na Bíblia. É lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, versículos 8 a 9, que nos diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz
e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. E com essa fala, eu digo muito obrigada a esta casa. Foi uma satisfação e estamos à disposição de toda a sociedade que queira debater essa temática. Muito obrigada. Eu quero aqui somente agradecer, professora, pela sua colocação. E também, mais uma vez, agradecer ao nosso presidente por abrir esse espaço, né? Como todos nós sabemos aqui, que esse mês começou do dia 6 e vai até o dia 27 desse mês, né? Palestras voltadas para esse tema que é de suma importância, não só para nós, caxienses, como para toda a sociedade. E assim, eu fico feliz em participar também desse momento, porque também, a partir do momento que eu estou aqui como assistente social, como vereadora e também como defensora das nossas crianças e adolescentes do nosso município. Me coloco à disposição, viu, professora? Qualquer projeto que você tenha voltada para as escolas de Caxias, qualquer escola voltado para esse tema de violência, abuso, de exploração de crianças e adolescentes, eu apoio, eu me coloco à disposição para ajudar no que for preciso. E essa é a minha colocação, e convido e continuo convidando a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, para continuar durante essa semana, até o dia 27, nós teremos outras palestras, né, com outras palestrantes. Eu acho que agora é com a psicóloga, né? Se eu não me engano, é com a psicóloga que vai vir para cá. E é importante que nós, vereadores, debatemos esse tema. É interessante não só o poder público, não só a Câmara Municipal, não só a Secretaria, através da Prefeitura Municipal de Caxias, mas, enfim, se todas as instituições caxienses fizesse o que hoje a Câmara Municipal fez aqui em Caxias, abraçasse esta campanha, abraçasse essa ideia de levarmos essa campanha à frente, de mobilizar, de conscientizar, de sensibilizar toda a sociedade, eu acho que nós chegamos num local melhor. Não só nós, mas nossas crianças e adolescentes agradeceriam. Essa é a minha mensagem. Quero agradecer a professora Neunília, meus parabéns, a admiração pelo trabalho de Neunília já vem de muito tempo, meus parabéns, que Deus continue lhe abençoando. Agradecer ao presidente Teódoro, a todos os vereadores que estão abraçando essa causa. Obrigado também à vereadora Cíntia, né, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Nós temos que abraçar essa causa, professora. Abraçar de uma forma, como você disse agora há pouco, eu pensei nisso quando eu vinha viajando, eu vim de Dom Pedro, né, para participar desta reunião, e eu vinha pensando justamente nisso. Às vezes nós temos, por exemplo, o maio laranja, mas é só ali, né? E nós devemos abraçar essa causa todos os dias, o ano inteiro. Não é só do momento, não tem um dia específico. Certo que este momento, o dia D, é um dia de juntarmos forças, todas as instituições, e trabalharmos em prol da criança, do adolescente, naquele momento mais eficaz do que das outras vezes. Mas existe a necessidade de nós, que somos legisladores, abrirmos os nossos olhos e buscarmos soluções para trazer melhorias na questão de ajudar a criança e adolescente e, ao mesmo tempo, vereadora e professora Neunília, buscar melhorias também para que esses professores eles possam se sentir abraçados pelo poder público, para que eles possam fazer o trabalho dele, se sentirem confiáveis em divulgar, em levar uma denúncia, porque às vezes esses professores acabam também sendo ameaçados. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amanhã, né? Que dia é, João? Dia 27, na próxima quinta-feira, né?
todos estão convidados a assistir com a gente a próxima palestra, né? É a última, João. A última palestra com o tema Análise dos aspectos psicológicos do abuso sexual contra a criança e adolescente, com a doutora Brenda Stephanie, tá? Psicóloga da Rede Municipal de Saúde. Então, todos estão convidados a assistir e será uma maravilha. Fechando estas palestras, a qual a professora Neonília foi a terceira. Muito bem colocadas suas posições e que Deus venha abrir as nossas mentes para fazer o melhor.